Você sabia que a mais recente decisão da China pode ter levado a economia da Rússia a um colapso iminente? Esse é um fato surpreendente, mas verdadeiro. Recentemente, Pequim encerrou um sistema de subsídios secretos que sustentava o mercado de exportação da Rússia há anos. Com isso, uma das últimas fontes de receita indispensáveis de Moscou está agora em frangalhos. Neste vídeo, vamos explicar como a China decidiu cancelar o que poderia ser considerado um resgate à economia russa, ferida pela guerra. Você vai entender como essa resolução impacta a base monetária da Rússia. E, mais importante, por que Putin agora se vê numa posição vulnerável e desprotegida. Tudo começou em setembro, quando a China interrompeu seus subsídios não oficiais para as empresas estatais que importavam cobre e níquel da Rússia. Esses subsídios nunca foram divulgados publicamente, mas funcionavam como descontos que tornavam a aquisição de metais russos muito mais atraente para as empresas chinesas. Isso permitiu que elas comprassem por menos, revendessem a preços normais e embolsassem a diferença. Esse arranjo era favorável a ambos, mas escondia um fundo que mantinha a indústria metalúrgica russa viva em um mercado global hostil. Durante anos, esses subsídios foram a espinha dorsal da indústria de metais da Rússia. Eles atuaram como uma ponte invisível, mantendo as exportações fluindo quando grande parte do mundo fechou suas portas, especialmente após as sanções impostas pela Europa e pelos Estados Unidos. Com as restrições, os mercados ocidentais deixaram de comprar metais russos, como cobre e níquel. E as principais bolsas de metais, como a de Londres e Chicago, baniram os produtos russos. De repente, a China tornou-se o único comprador significativo disposto a negociar. No entanto, o que parecia uma parceria sólida era, na verdade, uma ajuda disfarçada de comércio. Com a decisão da China de desligar essa fonte de subsídios, não foi apenas uma questão de cortar custos, foi uma mensagem clara. Beijing não estava mais disposta a carregar o peso da debilitada economia exportadora da Rússia. Agora, os números falam por si. As exportações de cobre da Rússia para a China aumentaram dramaticamente no início do ano, com vendas subindo 66%. No entanto, com o fim dos incentivos, a competitividade dos metais russos despencou, tornando-se menos atraente, consequentemente, afetando o fluxo de negócios. Sem os descontos que anteriormente faziam essas transações serem lucrativas, os compradores chineses começaram a explorar outras fontes de metais, mirando em fornecedores no Sudeste Asiático e na América Latina, onde os custos são mais baixos e os riscos políticos, menores. Essa mudança deixou a Rússia em uma posição desesperadora, com metais encalhados em armazéns, exportadores lutando para fechar negócios e lucros encolhendo. Este não é apenas um pequeno empecilho comercial, mas um golpe direto no núcleo do plano de sobrevivência da Rússia pós-sanções. Se você acha que isso é só o começo de um colapso gradual, você está absolutamente certo. O impacto dessa decisão já é palpável, e a verdadeira crise está apenas começando a se desenrolar. Prepare-se. Porque a economia russa está prestes a enfrentar a tempestade perfeita, e a hora da verdade se aproxima rapidamente. Será que estamos assistindo ao fim do apoio chinês que sustentava a economia russa em ruínas? Isso não é só uma hipótese dramática, é uma realidade que pode estar golpeando profundamente a Rússia. Recentemente, Pequim encerrou silenciosamente um sistema de subsídios ocultos que mantinha viva a principal fonte de exportação russa. Consequentemente, uma das últimas grandes receitas de Moscou está caindo por terra. Neste vídeo, mostraremos como a China cancelou o que era essencialmente um resgate para a economia russa assolada pela guerra. Como essa decisão erode a base monetária da Rússia. Por que Putin agora se vê isolado e exposto? Vamos começar pelo que realmente mudou. Em setembro, a China pôs fim aos subsídios não oficiais para empresas estatais que importavam cobre e níquel da Rússia. Digo não oficiais porque esses subsídios nunca foram anunciados publicamente. Operavam discretamente como reembolsos e descontos, tornando mais barato para empresas chinesas comprarem metais russos, o que faziam em grandes quantidades. Isso permitia pagar menos pelos metais, revendê-los a preços normais e embolsar a diferença. Era um acordo simples. Você me ajuda, eu ajudo você. E por causa disso, a indústria metalúrgica russa recebia um impulso indireto que a mantinha competitiva no mercado global. Os subsídios não eram apenas úteis. Eram a espinha dorsal da indústria metalúrgica russa. Por anos, atuavam como uma ponte invisível,
mantendo as exportações vivas quando a maior parte do mundo havia fechado suas portas. Quando a Europa e Estados Unidos impuseram sanções, a Rússia perdeu acesso aos seus principais mercados quase da noite para o dia. Empresas ocidentais pararam de comprar metais russos, incluindo cobre e níquel. A Bolsa de Metais de Londres e a Bolsa Mercantil de Chicago baniram totalmente os metais russos. Da noite para o dia, a China se tornou a única grande compradora ainda disposta a atender o telefone. Mas a China não apenas comprava. Mantinha silenciosamente todo o sistema respirando com incentivos financeiros que tornavam os acordos rentáveis mesmo com altos riscos. Esses privilégios ocultos mantinham fábricas russas funcionando, mineiros pagos e evitavam que a ruína afundasse ainda mais rápido. E verdade seja dita, não era uma parceria. Era um suporte vital mascarado de comércio. E o que mudou com o fim abrupto desses subsídios? Vamos desmascarar esse golpe invisível. Sentia-se o cheiro ferroso do cobre fresco nas fábricas russas, o barulho constante de máquinas rugindo como uma força indomável? Agora, tudo esfria como uma noite polar. Quando Pequim decidiu desligar o suporte neste setembro passado, não foi apenas cortar custos. Foi enviar uma mensagem. A China não queria mais carregar nas costas a economia de exportação russa em dificuldades. Você já imaginou a humilhação de ser abandonado assim, sem aviso? Esses benefícios escondidos mantinham fábricas russas zumbindo, mineiros recebendo salários, e evitavam que os escombros afundassem ainda mais depressa. Na verdade, não era uma parceria genuína. Era um suporte vital disfarçado de comércio, com o toque frio de moeda trocada por mão invisível e o som abafado de negações oficiais. Então, quando Pequim resolveu puxar o plug em setembro passado, não foi só reduzir gastos. Foi um sinal claro. A China não queria mais sustentar a economia de exportação russa em apuros. Às vezes parece uma balada romântica ruim, mas para entender o que a Rússia acabou de perder, você precisa primeiro apreciar o que tinha. Os números contam a história com clareza brutal. No início deste ano, a Rússia viu um salto acentuado nas exportações de metais para a China. As vendas de cobre pularam 66%, e os embarques de níquel mais do que dobraram em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse sistema era tão eficaz que em certo ponto, o alumínio russo era vendido mais de 20% abaixo das taxas globais do mercado. Olhando esses dados, não é preciso ser gênio para perceber que os subsídios chineses eram muito eficientes. Eles criaram um arranjo ganha-ganha total. A Rússia mantinha suas fábricas operando e números de exportação fortes. A China garantia matérias-primas baratas para suas indústrias. Mas agora, tudo isso se foi. E Pequim está se afastando silenciosamente. Oficialmente, ninguém diz por quê, mas ainda assim não é difícil ver o que está acontecendo. No papel, a China não quer depender demais de um país bloqueado dos principais mercados globais. A economia chinesa tem seus próprios desafios a gerenciar, e manter Moscou flutuando não é prioridade. Cortando os subsídios, a China protege suas indústrias de flutuações de preços e riscos de suprimento. E no processo, deixa a Rússia afundar. No entanto, há também outra razão não tão discutida. Simplificando, a Rússia é uma bagunça. E a China não quer ser arrastada junto. Discutiremos isso mais em alguns minutos. Mas como você pode imaginar, o impacto dessa decisão foi imediato. Sem os descontos, os metais russos tornaram-se mais caros e menos atraentes. Quase da noite para o dia, perderam simplesmente sua vantagem. Isso levou compradores chineses a procurarem outro lugar, direcionando-se a fornecedores no Sudeste Asiático, África e América Latina. Essas regiões oferecem mão de obra mais barata, reservas frescas e menores riscos políticos. E uma vez que os compradores mudam, é difícil reconquistá-los. Deixa a Rússia agora atolada com metais sobre preços e menos clientes. O cobre e níquel que se moviam rápido no início do ano agora acumulam poeira em armazéns. Exportadores lutam para fechar acordos. Lucros encolhem. E no comércio global, quando perde a vantagem de preço, perde seu lugar no mercado. É exatamente o que está acontecendo agora, com a sensação tácita de portas se fechando, o cheiro metálico estagnado pairando no ar como uma derrota inevitável. Para o Kremlin, isso não é só um tropeço comercial. É um golpe direto no núcleo de seu plano de sobrevivência pós-sanções.
Desde 2022, quando mercados ocidentais se fecharam, a Rússia se apoiou pesadamente na China para comprar o que ninguém mais queria. Metais, petróleo, gás, madeira, basicamente tudo que ainda podia ser movido pelas fronteiras encontrou seu caminho para portos chineses. Pequim se tornou o salva-vidas que permitia a Moscou vangloriar-se de exportações recordes apesar do isolamento. Mas agora, com a China recuando, aqueles recordes estão começando a evaporar. Se isso soa como uma história de colapso gradual, bem, é porque é. Embora a Rússia não vá desmoronar da noite para o dia, o dano à sua economia tem se acumulado ao longo do tempo. E agora, o momento desses cortes de subsídios não poderia ser pior, com o orçamento russo já esticado ao limite. Por um lado, os gastos com guerra sobem mês a mês, drenando recursos de quase todo outro setor. Serviços sociais estão sendo cortados, pensões congeladas, subsídios regionais diminuindo. A inflação vai quente, com salários reais caindo mais de 8% neste ano. Para russos comuns, o custo de vida aumenta enquanto as rendas estagnam, com o aperto constritivo de sacos vazios e filas longas. Para o governo, a pressão vem de todas as direções, e com o colapso da indústria metalúrgica, essa pressão está prestes a piorar. Você vê, quase tudo no orçamento federal depende de taxas sobre exportações e receitas energéticas. Essas são as linhas de vida que financiam operações militares, infraestrutura, saúde e educação. Metais, especialmente cobre, níquel e alumínio, trouxeram mais de 60 bilhões de dólares no ano passado, receita que tapava buracos deixados por preços de gás caindo e exportações de gás diminuindo, mantinha fábricas abertas, pagava salários e dava espaço para respirar a Moscou. Agora, com a China escalando de volta, esse fluxo de renda está colapsando. Os descontos se foram, a demanda cai, os preços deslizam. Volumes de exportação já caem, e analistas esperam uma queda de 20% a 30% na receita de metais até o fim do ano. Isso não é um arranhão, é uma cratera. Significa menos fundos para a defesa. Menos apoio a regiões em dificuldades, mais pressão sobre o rubro. Isso realmente não é só um revés financeiro. É um golpe direto na fundação da sobrevivência econômica russa. Significa também que o Kremlin terá que escolher entre cortar mais fundo nos serviços públicos ou imprimir dinheiro para se manter à tona, arriscando inflação ainda mais alta, e isso acontece no pior momento possível, com o som de moedas estalando sob o peso da dívida invisível. Para piorar a crise, fábricas nos Montes Urais, onde a maior parte do níquel e cobre do país é minerada, já enfrentam incerteza. Essas cidades foram construídas em torno da indústria metalúrgica. Quando a demanda chinesa desacelera, como tem feito, trabalhadores são demitidos, economias locais param, governos regionais correm atrás de dinheiro. Não é uma crise que explode da noite para o dia, mas o aperto lento já começou, como um aperto frio e gradativo no coração industrial. É só mais uma má surpresa que Moscou receberá em breve. O que torna isso especialmente doloroso é que a Rússia não tem ferramentas para contra-atacar a jogada chinesa. Não pode impor penalidades ou demandar renegociações porque é o lado mais fraco nessa parceria. E verdadeiro ao estilo, os desafios que vêm com essa bagunça são unilaterais, já que a China não sofre nada. Com subsídios sumidos, eles podem comprar metais de quem oferecer o melhor negócio, dando a Pequim influência. E, ironicamente, ainda podem comprar metais russos, mas agora a preços de barganha, com o gosto amargo da derrota no ar. A Rússia, por outro lado, não consegue facilmente encontrar novos clientes. Foi forçada a uma situação onde deve oferecer descontos mais profundos só para manter embarques em movimento. Ou ficará presa com armazéns cheios de mercadorias que não vende a ninguém, sentindo o peso tático de portas batendo uma a uma. É um perde-perde para Moscou, vender barato ou não vender nada. De qualquer forma, a China ganha, humilhando o gigante em declínio com facilidade fria. O deslocamento nas exportações de metais russos não é só um problema local. Está abalando mercados globais também. Até recentemente, a Rússia era um dos principais fornecedores mundiais de níquel, cobre e alumínio. Esses metais são usados em todos os lugares, da construção à eletrônica, e a Rússia desempenha um grande papel em manter preços estáveis. Mas agora, com a demanda chinesa esfriando e exportações russas encolhendo, esse equilíbrio começa a quebrar. Negociantes em lugares como Londres e Singapura já veem mudanças.
Em algumas categorias, suprimentos estão apertando, especialmente para níquel de alta qualidade e cobre refinado. Ao mesmo tempo, a Rússia oferece estoques de baixa qualidade a preços com desconto, tentando manter o fluxo de caixa. Essa mistura de escassez e excesso de suprimento torna preços voláteis, com a imprevisibilidade ecoando como um baralho embaralhado de incertezas. É mais duro prever o custo de qualquer coisa na semana que vem, quem dirá no mês seguinte. Esse caos nos preços não afeta só a Rússia e China. Pressiona outros produtores também. Países como Chile, Indonésia e Peru agora enfrentam competição imprevisível. Seus metais são comparados ao estoque russo subitamente mais barato. Mesmo que a qualidade não seja a mesma, provocando benchmarks desfeitos e planejamento a longo prazo mais difícil para todos envolvidos. Mas nem tudo são mais notícias para outros exportadores. Alguns países ricos em recursos estão usando esse momento para renegociar acordos. Compradores como a China, que antes dependiam da Rússia, agora olham em outro lugar. Isso dá mais alavancagem a novos fornecedores, com negociações rolando atrás de portas fechadas, termos mudando, e novos acordos emergindo em silêncio vitorioso. Numa decisão silenciosa que chocaria o mundo, Pequim suspendeu seus subsídios ocultos aos metais russos, arrastando a economia de Moscou para um abismo financeiro. Será que Putin conseguirá escapar dessa armadilha sem precedentes? Vamos mergulhar nessa crise que expõe o isolamento de uma potência em declínio. No resumo anterior, vimos como a China, cansada de sustentar uma nação em caos, cancelou subsídios secretos para importar cobre e níquel russos, deixando a indústria de metais de Moscou sem fôlego. Dezenas de bilhões em receitas evaporaram, e a pressão econômica afoga o Kremlin. Agora, imaginemos o som pesado de portas de armazém se fechando, o cheiro metálico de níquel e cobre empilhados inutilmente, o toque áspero da poeira industrial que sufoca mineradores desempregados. Por que a China abandonou essa aliança lucrativa? Simplesmente porque não quer se afogar na lama econômica russa, arrastada por uma guerra interminável. Mas e se Putin confiasse demais nessa ponte invisível? Esse corte não foi apenas um tapa financeiro, foi uma humilhação pública, revelando como o gigante da Ásia despreza o parceiro fraco. Ao remover os descontos, Pequim protegeu suas fábricas de oscilações de preços, escapando de riscos que agora atingem diretamente Moscou. É uma reviravolta cruel. Rússia depende demais de um aliado que a abandona. O que acontecerá se Putin ficar realmente encurralado, sem escapatória? Continuando do ponto anterior, onde a China abandonou os subsídios, os metais russos perderam seu charme barato, tornando-os mais caros e menos atraentes no mercado global. Compradores chineses desviaram o olhar, voltando-se para fornecedores com mão de obra barata e riscos menores, enterrando a vantagem russa. Agora, o impacto imediato explode como uma bomba econômica. Sem aqueles descontos, o cobre e níquel russos ficam obsoletos, presos em armazéns como fantasmas esquecidos. Sinta o peso das caixas empilhadas, o barulho abafado de motores ociosos em fábricas do Urals, o aroma amargo do fracasso industrial. Cada vez que um exportador tenta fechar um negócio, a humilhação cresce, preços inflados afastam clientes, lucros secam como rios em seca. No comércio global, perder a vantagem de custo é sentença de morte no mercado. E para o Kremlin? Isso não é uma mera falha comercial, mas um golpe devastador no plano de sobrevivência após 2022. Quando o Ocidente bloqueou as portas, Moscou se apoiou em Pequim para comprar o invendável, metais, petróleo, gás, madeira. Pequim virou a linha de vida, mantendo as vanglórias de exportações recordes durante o isolamento. Mas agora, com essa retirada, os números caem como dominós. É uma degradação lenta, não espetacular, mas acumulativa. A economia russa não implode de imediato, mas danos se empilham, e o timing não poderia ser pior. Seu orçamento já tremula sob pressão máxima. Gastos militares sobem mês a mês, sugando recursos de todos os setores, cortando serviços sociais, congelando pensões, reduzindo subsídios regionais. Inflação queima tudo, salários reais caem mais de 8% apenas este ano. Para o cidadão comum, o custo de vida torna tudo mais pesado enquanto renda estagna. Será que Putin pagará o preço dessa dependência fatal? Esse colapso o deixa exposto, sem aliados. Num momento em que a economia grita por socorro.
Da parte prévia, onde o golpe na indústria de metais revelou vulnerabilidades devastadoras, desvendamos como essa retirada afeta o orçamento federal da Rússia. Tudo depende de impostos sobre exportações e receitas energéticas, linhas vitais para operações militares, infraestrutura, saúde e educação. Metais como cobre, níquel e alumínio renderam mais de 60 bilhões de dólares no último ano, tapando buracos deixados por preços do gás em queda e exportações reduzidas, mantendo fábricas ativas e salários pagos. Agora, sem aqueles descontos, volumes de exportação caem, preços despencam, analistas prevêem redução de 20% a 30% em receitas metalúrgicas até o fim do ano. Isso não é um arranhão, é um buraco colossal, significando menos fundos para a defesa, apoio a regiões necessitadas, pressão crescente no rubro. Não é só um revés financeiro, é um ataque direto às raízes da sobrevivência russa. O Kremlin terá que escolher entre cortar ainda mais serviços públicos ou imprimir dinheiro, arriscando inflação galopante. E é agora, no pior momento possível, que os altos fornos do Urals, berço do níquel e cobre nacionais, enfrentam incerteza. Cidades construídas em torno dessa indústria vão assistir a demissões, economias locais paralisadas, governos regionais caçando fundos desesperadamente. Não explode de noite, mas o aperto lento já começa, prometendo mais surpresas ruins para Moscou. Será essa a gota que derruba Putin, forçado a implorar por misericórdia? O que ele fará quando o fracasso paralisa tudo? Nesse acabamento sensual de tensão? O governo enfrenta uma pressão crescente de todos os lados. A colapsar a indústria de metais só intensifica essa pressão. Praticamente todo o orçamento federal depende de tributos sobre exportações e receitas energéticas. Essas fontes financeiras sustentam operações militares, infraestrutura, saúde e educação. Somente no ano passado, os metais, como cobre, níquel e alumínio, geraram mais de 60 bilhões de dólares. Esse dinheiro ajudava a tamponar buracos deixados pela queda dos preços do gás e pela redução de suas exportações, mantendo fábricas em funcionamento e salários pagos, dando assim a Moscou um folguinha. Contudo, essa fonte de renda agora está desmoronando. Com a retirada dos subsídios, a demanda diminui e os preços caem. As exportações já estão em queda, e os analistas preveem uma redução de 20% a 30% na receita de metais até o fim do ano. Não se trata de um pequeno golpe, mas de um grande impacto. Isso significa menos recursos para a defesa, menos apoio às regiões em dificuldades e uma pressão crescente sobre o rubro. Essa situação não é apenas um revés financeiro, é um golpe direto no alicerce da sobrevivência econômica da Rússia. O Kremlin agora terá que decidir entre cortar ainda mais os serviços públicos ou imprimir dinheiro para continuar operando, o que pode levar a uma inflação ainda maior. Este desafio vem em um momento crítico. E para agravar a crise, as fábricas na região dos Urais, que concentram a mineração de níquel e cobre do país, enfrentam incertezas. Essas cidades foram construídas em torno da indústria metalúrgica. Quando a demanda da China desacelera, como acontece agora, os trabalhadores são dispensados, a economia local estagna, e os governos regionais lutam por recursos. Não se trata de uma crise que irá explodir da noite para o dia, mas a pressão constante já começou. Pense nisso como mais uma desagradável surpresa que Moscou enfrentará em breve. O mais doloroso é que a Rússia não possui ferramentas para responder à manobra de Pequim. E agora, o que acontecerá se a única tábua de salvação de Moscou desistir de ajudá-la? As consequências podem ser devastadoras para a Rússia. Recentemente, houve uma mudança que pode abalar profundamente a economia russa. A China decidiu encerrar um sistema de subsídios que mantinha o mercado de exportação da Rússia ativo. Essa decisão desencadeou um colapso em uma das últimas fontes de receita significativa do país. Neste vídeo, vamos explorar como esse movimento chinês impacta drasticamente a economia russa e por que o presidente Putin se encontra em uma posição vulnerável. Vamos recuar um pouco no tempo. Em setembro, a China pôs fim aos subsídios não oficiais para empresas estatais que importavam cobre e níquel da Rússia. Esses subsídios nunca foram anunciados publicamente e funcionavam como descontos e reembolsos que tornavam a compra de metal russo mais barata para as empresas chinesas. Essa estratégia não só permitiu que as fábricas chinesas mantivessem os custos baixos, mas também ofereceu um suporte vital à indústria metalúrgica russa quando a maior parte do mundo havia fechado as portas. Mas isso é coisa do passado.
Ao decidir desligar a chave, a China deixou claro que não queria mais carregar a economia debilitada da Rússia. O que parecia um relacionamento de ajuda foi, na verdade, uma economia de suporte disfarçada de comércio. E agora, sem o respaldo financeiro da China, os produtos metálicos russos estão se tornando muito mais caros, afastando compradores. Quase da noite para o dia, a vantagem competitiva que a Rússia tinha desapareceu, e os compradores chineses começaram a buscar alternativas em outras regiões, como o Sudeste Asiático, África e América Latina. A consequência mais imediata dessa decisão é devastadora. Os metais que estavam em alta agora acumulam poeira em armazéns, com exportadores lutando para fechar negócios. As margens de lucro estão encolhendo. E, em um cenário global onde a economia depende de preços competitivos, perder essa vantagem pode significar um tombo irreversível para a Rússia. Mas isso não é apenas um problema de comércio. Esse colapso também abala os próprios alicerces da sobrevivência econômica da Rússia. Desde que os mercados ocidentais se fecharam em 2022, o país dependeu enormemente da China para comprar seus produtos, como metais e energia. Essa dependência era o que permitia que Moscovo se orgulhasse de suas exportações, apesar do isolamento. Com a retração do apoio chinês, a economia russa enfrenta um verdadeiro pesadelo. Qual é a alternativa para o governo? Cortar serviços públicos? Ou imprimir mais dinheiro, arriscando a inflação ainda maior? A situação se agrava, e a pressão sobre o rublo se intensifica. Agora, se considerarmos que a Rússia está em um momento crítico, as indústrias nas montanhas Urais, onde a maioria do níquel e cobre é extraído, vivem dias de incerteza. As cidades construídas em torno dessas indústrias estão à beira do colapso. Quando a demanda da China diminui, os trabalhadores são demitidos e a economia local se estagna. A crise pode não ser imediata, mas a pressão já começou, e outra má notícia pode surgir a qualquer momento. O mais irônico é que a Rússia não tem recursos para contra-atacar essa manobra econômica da China. Não pode impor penalidades ou exigir renegociações, pois está claramente em uma posição fraca. Com os subsídios eliminados, a China agora tem a liberdade de negociar os melhores preços, adquirindo metais onde for mais vantajoso. Diante desse cenário, como a Rússia reagirá? Será que conseguirá redirecionar suas exportações ou terá que se contentar com a oferta de preços cada vez mais baixos? É um jogo perigoso, onde cada movimento é fundamental e a vitória parece se distanciar. As reações do mercado global também irão se manifestar, desestabilizando a balança de preços e criando uma onda de competição imprevisível para outros países, como Chile, Indonésia e Peru, que agora se veem em um cenário onde suas operações estão ameaçadas por essa nova dinâmica. Essa é a realidade que a Rússia terá que enfrentar, e o futuro econômico do país depende das decisões que tomar a partir de agora. A pergunta que fica é: até onde a Rússia irá para tentar reverter essa situação antes que tudo desmorone? Recentemente, uma decisão de Pequim pode ter dado um golpe fatal na economia em dificuldades da Rússia, e esse fato é mais impactante do que pode parecer à primeira vista. Quando a China surgiu como um dos poucos compradores dispostos a negociar com Moscovo, manteve a indústria metalúrgica russa em funcionamento com subsídios ocultos. Este suporte financeiro proporcionou ao país uma tábua de salvação vital, especialmente quando o Ocidente fechou as portas para suas exportações. No entanto, em setembro, esse sistema de subsídios foi abruptamente descontinuado. A partir desse momento, o setor metalúrgico da Rússia, que já enfrentava desafios, viu um colapso iminente. O que antes era um acordo mútuo, onde a Rússia fornecia metais e a China garantia preços baixos, agora se desfez, deixando a Rússia vulnerável e isolada. Os números funcionam como prova inegável desse impacto devastador. Neste ano, as exportações de metais para a China aumentaram vertiginosamente, revelando a dependência dessa relação. Mas a história virou. Os preços dos metais russos dispararam em relação aos de outros mercados, fazendo com que compradores chineses agora procurassem alternativas em regiões como a Sudeste Asiático e a América Latina. Essa mudança não foi mera coincidência, foi uma decisão estratégica da China, que, por sua vez, estava preocupada em não se comprometer com uma economia tão volátil e arriscada. Enquanto Pequim se afasta, a Rússia está presa em uma situação sem saída, precisando oferecer enormes descontos para conseguir vender seu estoque. O espaço na balança comercial está se fechando rapidamente.
E a questão permanece: como a Rússia lidará com essa nova realidade que, a cada dia que passa, se torna mais desafiadora? Por trás dessa superfície tranquila, as tensões estão crescendo. A dependência russa da China agora se transforma em um fardo, e Moscou enfrenta a dura realidade de que não possui ferramentas para contra-atacar essa nova dinâmica. As fábricas estão enfrentando incertezas, a economia local paralisada, enquanto o governo tenta desesperadamente encontrar uma saída. Cada dia que passa, novas surpresas e desafios se acumulam. O que acontecerá quando a Rússia não tiver mais para onde se voltar? A crise que se aproxima poderia ser apenas o começo de um colapso muito maior. Nos últimos meses, Pequim tem adotado uma postura cautelosa, reduzindo sua exposição a qualquer situação que possa provocar reações negativas do Ocidente. Sob a administração de Trump, os Estados Unidos implementaram um novo ciclo de sanções, não apenas contra a Rússia, mas também contra qualquer empresa que ajude Moscou a contornar restrições. Esse recado é claro: quem ajudar a Rússia enfrentará consequências severas. Para a China, essa é uma situação alarmante. Sua economia já enfrenta sérios desafios, como o colapso do setor imobiliário, altas taxas de desemprego entre os jovens e uma queda acentuada nas exportações. Nesse cenário, um conflito financeiro com Washington é a última coisa que Pequim precisa. Embora continue adquirindo petróleo russo, a China diminui suas compras em diversas outras áreas. Negócios referentes a metais, maquinários, equipamentos eletrônicos e partes industriais estão sendo discretamente cancelados. Além disso, grandes projetos de construção estão desacelerando. Os bancos chineses tornaram-se cautelosos, endurecendo as regras para clientes russos e fechando contas que parecem arriscadas. Isso contribui para uma relação que, no geral, parece estar esmorecendo. Em Moscou, os oficiais estão em um frenesi para gerenciar as consequências dessa nova realidade. O Ministério da Indústria e Comércio sugere medidas emergenciais, como cortes de impostos, para ajudar exportadores a se manterem à tona. Ao mesmo tempo, a mídia estatal tenta acalmar a população, afirmando que a China apenas está se ajustando às mudanças globais. Porém, por trás do cenário tranquilo, a tensão é palpável. Executivos de setores-chave estão se reunindo em particular, pressionando o Kremlin por um apoio renovado de Pequim, mas até agora, nada concretizou-se. É fácil imaginar que tais reuniões estão ocorrendo em diferentes indústrias entre esses dois gigantes do comércio. As grandes corporações chinesas, como a Minmetals e a Narinco, já estão avaliando seus acordos de fornecimento com parceiros russos, transferindo alguns pedidos futuros para produtores na América do Sul, especialmente no Chile e no Peru, onde os preços são mais estáveis e os riscos políticos são consideravelmente menores. Diante disso, a Rússia se vê cada vez mais isolada, sem opções viáveis para contornar a diminuição do apoio chinês. À medida que a dinâmica das relações entre esses dois países se transforma, a pergunta que fica é: até onde a Rússia conseguirá se manter em pé sem o apoio vital da China? Com as portas se fechando e a dependência revelando suas fragilidades, o futuro da economia russa parece cada vez mais incerto. As consequências dessa ruptura podem desencadear uma série de eventos que transformarão ainda mais o cenário geopolítico global. E agora, quais serão os próximos passos do Kremlin diante dessa nova realidade? A luta pela sobrevivência econômica se intensifica, e as repercussões dessa batalha estão apenas começando a se desdobrar. A pressão sobre a Rússia só tende a aumentar. Você imagina uma potência global abandonada no frio, seus aliados virando as costas. Isso não é ficção, é o pesadelo que Putin enfrenta agora. Como a China acabou de sabotar o último pilar da economia russa com um golpe silencioso que pode afundar tudo. Prepare-se para ver o colapso em detalhes chocantes. Recentemente, Pequim encerrou um sistema oculto de subsídios que sustentava as vendas de metais russos há anos. Isso impulsionava exportações cruciais, mas agora desmorona, deixando a Rússia sem saída. Pense nisso. Cobre e níquel vendidos abaixo do preço global, graças a descontos chineses secretos. Era uma ponte invisível sobre o abismo das sanções ocidentais. Mas pergunte-se, e se essa ponte desaba, o que resta para Moscou? Imagine o estrondo de fábricas no Urals, o cheiro metálico de minérios frescos e o suor nos rostos dos mineiros. Em um flashback, lembre-se de 2022, quando sanções explodiram e o mundo virou as costas. Europa e Estados Unidos baniram metais russos, bolsas como Londres e Chicago os rejeitaram.
A China emergiu como salvadora única, comprando toneladas com subsídios não oficiais, reembolsos e descontos que faziam tudo barato. Fabricantes chineses adquiriam barato, revendiam normal, embolsando a diferença. Uma troca simples, você ajuda, eu ajudo. Mas era oxigênio para uma economia agonizante, sem o qual russos afundavam. Agora, considere a reviravolta humilhante. China não é mais cúmplice impotente, é ela quem risca o fósforo. No início deste ano, vendas de cobre para Pequim saltaram 66%, níquel dobrou. Alumínio era vendido 20% abaixo do mercado. Win-win? Para a Rússia, sim. Mas China via riscos, uma parceria com um par global. Por que arriscar queda própria por um parceiro instável? Então, em setembro, eles cortaram tudo. Silêncio total, sem anúncios, só ações. Pequim protege indústrias contra oscilações e riscos, desengatando-se de uma Rússia caótica. E o lado russo? Espera uma resposta que nunca vem. Que ironia, Moscou clamava por independência ocidental, mas agora curva-se a Beijing. Qual o gosto da humilhação quando o equilíbrio vira contra você? Sem subsídios, metais russos encarecem, perdendo atratividade. Compradores chineses desviam, Ásia-Sudeste, África, América Latina. Chile, Peru, Indonésia oferecem mão de obra barata, reservas frescas e riscos políticos baixos. Uma vez perdido o cliente, difícil reconquistar. Russos ficam com estoques cheios, preços inflados, lucros evaporando. Sente o peso tátil da derrota, pilhas de cobre e níquel em armazéns frios, correntes de logística paradas. Para o Kremlin, isso arrasa o plano pós-sanções. Desde 2022, China era o comprador de tudo, metais, petróleo, gás, madeira. Beaufort, registros de exportações eram ilusão, mas agora desvanecem. Sem essa injeção, orçamento federal sangra. Gastos de guerra sobem, serviços sociais cortam, pensões congelam. Inflação queima, salários reais caem 8% este ano. Custo de vida explode para russos comuns, enquanto o governo sufoca. Metais geravam mais de 60 bilhões em receita ano passado, tapando buracos de gás e petróleo. Agora, sem ajuda, volumes caem, 20% a 30% menos em receita até fim do ano. Que cratera no orçamento! Menos fundos para defesa, infraestrutura, saúde, educação. Fábricas rurais dispersam, economias regionais estagnam. Calafrios no ar severo da taiga, mastigando incerteza. Rússia, impotente, não impõe punições, oferta descontos maiores para vender. Por quê? Canos não mudam. China ganha sempre, compra barato ou ignora. O grito retórico ecoa, quando o fraco pede e o forte toma, quem chora? Isso sacode mercados globais. Rússia fornecia níquel, cobre, alumínio topo, para construção, eletrônica. Agora, oferta russa cai, preços saltam. Variedade, escassez de níquel alto grau, cobre refinado, excesso de graças baixas. Caos prevalece, Chile, Indonésia, Peru vendem contra barato russo. Contratos renegociam, novos fornecedores ganham alavanca. Para Pequim, redenção, empresas como Mimetais e Norinco revisam fornecimentos russos, pedidos viram para Chile e Peru. Preços estáveis, riscos baixos. Mudança pequena, impacto gigante. Dentro China, cidadãos focam em empregos, moradias, custos diários, não em socorrer russos. Faz sentido próprio. Mudanças sutis, mas intencionais. Beijing cala, protegendo indústrias, afastando-se de parceiro caído. Rússia aguarda em vão. Instinto de sobrevivência alcança tecnologia, área sensível. Ano passado, acordos em inteligência artificial, telecom, robótica, hubs de pesquisa, chips para defesa. Agora? Pausados ou abandonados. Por quê? Estados Unidos e Europa veem gigantes chinesas como ameaças. Transferências para a Rússia atraem ira brutal. Pequim não arrisca ambições por defesa russa exposta na Ucrânia. Momento poético. Moscou alertava sobre dependência ocidental, provou independência? Não, trocou por Beijing, e perdeu. Quando inconveniente, puxam o plugue.
História repetida, jogador diferente manda. Decisão China em parar subsídio a empresas compradoras de metais russos, golpe colossal. Emoções ferviram, raiva, pesar, surpresa. Quem diria que aliado vira carrasco? Queijo reversão forçará a Rússia a cortes profundos ou impressão de dinheiro, inflação pior. Mundo assiste balança global mudar, russos pagam preço alto. Sem aliados verdadeiros, Putin dança sozinho no campo minado. Qual movimento seguinte afundará tudo? Sons de negociações fracassadas, cheiro de metal podre, tato da pobreza iminente, realidade russa agora. Mas atenção, reviravolta oculta surge. Tecnologia marcha lenta, mas talvez alianças surjam. Ou não? Descubra como Pequim mantém vantagem, enquanto Moscou implora. Impacto não legendado, mercados saltam, produtores lutam. Sentir tensão no ar elétrico de indústrias? Pergunta chocante paira, e se Rússia desmoronasse completamente, quem ganha? Aguarde a queda. A última decisão da China pode ter arruinado a economia já em dificuldades da Rússia. Embora pareça um pequeno ajuste de política, as repercussões são profundas. Ao encerrar subsídios para empresas que compravam metais russos, Pequim não apenas diminuiu suas perdas, mas também lançou um golpe direto na economia de Moscovo, que depende cada vez mais da ajuda chinesa. Por dentro, a situação na China também é complicada. A população está mais preocupada com questões do dia a dia, empregos, habitação e elevação dos preços de bens essenciais. Embora a mídia estatal não critique abertamente a Rússia, também não se empolga com a guerra. Nas redes sociais, as discussões se concentram nas dificuldades econômicas da China, em vez de um conflito sem um desfecho claro. Os jovens, em particular, não veem sentido em apoiar um país envolvido em um conflito tão arriscado. O sentimento é claro, os problemas domésticos são mais urgentes. Com a economia desacelerando e o desemprego jovem disparando, investir na Rússia pode acabar sendo mais prejudicial que benéfico. A decisão de cortar subsídios para os metais é, portanto, uma jogada estratégica, que permite à China priorizar seu crescimento local. Embora mantenha uma relação comercial com a Rússia, agora tudo acontece nas bases de Pequim. As transações são menores, os pagamentos mais lentos e os contratos, mais cautelosos. Moscovo não pode mais contar com compradores garantidos nem com um suporte financeiro constante. Para a Rússia, essa mudança é devastadora. Não é apenas a indústria de metais que está sob pressão, setores inteiros, como o de madeira, que antes prosperavam com as exportações para a China, também enfrentam dificuldades. À medida que os projetos imobiliários na China estagnam, a demanda por madeira russa despenca, afetando serrarias, empresas de transporte e economias regionais que dependem desse comércio. Além disso, as exportações de maquinário e produtos químicos também estão lutando. Fabricantes russos estão enfrentando cancelamentos de contratos e termos de financiamento mais difíceis. O que parecia um suporte contínuo agora se transforma em uma camisa de força econômica. A Rússia se vê assim não apenas em um dilema comercial, mas à beira de um colapso econômico total. O resultado? Uma crise silenciosa que se desenvolve, ameaçando as fundações da economia russa enquanto o mundo observa. E se essa crise econômica se transformar em uma crise de poder? A capacidade da Rússia de manter sua posição na política global está em jogo. A relação que antes era vista como uma âncora, agora se revela como uma armadilha. Como Moscovo reagirá a essa nova realidade? A demanda da China por madeira russa está em queda. Isso afeta diretamente os moinhos de madeira, as empresas de transporte e as economias regionais que dependem desse comércio. O setor de máquinas e químicas também está enfrentando dificuldades, com fabricantes russos reportando atrasos nas entregas, contratos cancelados e condições de financiamento mais severas. O cenário se complica cada vez mais, levando à perda de influência. E, curiosamente, a China está assumindo o controle dos mercados que um dia foram compartilhados com a Rússia, aproveitando-se da fraqueza de Moscovo e avançando de forma decisiva. Os compradores chineses estão se tornando mais cautelosos. Muitos estão mudando para fornecedores do Sudeste Asiático e da Europa. Essa mudança dificulta a competitividade das empresas russas, especialmente em um momento em que o acesso ao crédito global está restrito e os custos de produção aumentam em casa.
Até mesmo a agricultura, que deveria ajudar a Rússia a suportar as sanções, está começando a sentir a pressão. As exportações de grãos, carne e óleo de cozinha para a China estão diminuindo à medida que os compradores diversificam suas fontes. Países como o Cazaquistão, Uzbequistão e várias nações africanas oferecem alternativas mais baratas e com menos riscos políticos, forçando os produtores russos a cortar preços ou correr o risco de perder participação de mercado. O que está acontecendo não é apenas uma queda nas vendas, é uma retirada progressiva em quase todos os setores principais. A China não está rompendo completamente os laços, mas está claramente reduzindo sua exposição. A mudança silenciosa começou no setor de metais, mas agora está se espalhando para madeira, máquinas, produtos químicos e alimentos. A Rússia observa seu maior parceiro comercial se afastar, lentamente, e os efeitos começam a se mostrar. A decisão da China é puramente estratégica, não se trata de raiva ou vingança. O foco do país está em proteger sua própria economia. Essa mudança também faz parte de uma reestruturação maior na economia chinesa. Por anos, Pequim contou com gastos pesados e subsídios para crescer rapidamente. Agora, a prioridade é um crescimento constante e de qualidade. Cada yuan gasto deve atender aos objetivos de longo prazo da China. Ajudar a Rússia não se encaixa mais nesse plano. Cancelar os subsídios protege as indústrias chinesas, fortalece sua posição no mercado de metais e reduz a exposição a riscos globais. Essa mudança é parte de uma tendência mundial maior. Países que antes dependiam da Rússia estão agora buscando outras fontes. A Índia, por exemplo, reduziu a compra de commodities russas devido às sanções ocidentais, que tornaram os negócios arriscados. Isso significa que é improvável que eles também entrem no mercado de metais para impulsionar a Rússia, que está perdendo parceiros e mercados, deixando-a com cada vez menos opções para vender metais e outros produtos. O que será que está por vir para a Rússia à medida que essa retração avança? Quais serão as consequências para a economia do país que já enfrenta desafios imensos? A pergunta que fica, será que a Rússia conseguirá se recuperar, ou está trilhando um caminho sem volta? As relações entre a Rússia e seus parceiros estão em um estado crítico. O verdadeiro impacto disso é a perda de influência que o país enfrenta no cenário internacional. O que era uma parceria robusta agora se desfaz sob a pressão de sanções e da instabilidade econômica. Um exemplo claro é a Índia, que reduziu suas compras de commodities russas, temendo os riscos associados aos negócios devido às sanções ocidentais. Essa perda de aliados é um sinal inquietante. Com cada parceiro que se afasta, as opções da Rússia para vender seus metais e outros produtos desaparecem. À medida que a Rússia se vê isolada, uma nova dinâmica se desenha. A China, em um movimento estratégico e calculado, está tomando o controle de mercados que antes eram dominados pela Rússia. Beijing aproveita a fragilidade de Moscou, expandindo sua influência em diversas áreas, como na Central Ásia, onde oleodutos, ferrovias e centros industriais, outrora sob a tutela russa, agora se rendem ao poderio chinês. O Portão de Corgos, por exemplo, é um colossal porto seco que interliga linhas ferroviárias de leste a oeste, fervilhando com investimentos chineses. No Uzbequistão, a China financia novas usinas de energia e zonas de fabricação. No Cazaquistão, melhorias nas ferrovias, pagas por Beijing, estão criando novas rotas comerciais que excluem completamente as redes russas. Mesmo os otimismos mais persistentes em Moscou não conseguem ignorar a realidade. A influência russa está diminuindo em todos os frontes. Enquanto isso, a China se expande. Ferrovias como a Angolin-Tokin, construídas pelos chineses, estão substituindo rotas russas antigas, conectando a Ásia Central diretamente ao coração da China. Na Turcomenistão, usinas de processamento de gás apoiadas pela China estão criando canais energéticos alternativos, diminuindo a dependência dos gasodutos russos. Cada projeto que avança é uma perda à esfera de influência que a Rússia uma vez exerceu. O que antes era um bastião de força regional agora se encontra em um esforço frenético apenas para manter sua relevância. A diferença entre as abordagens não poderia ser mais clara. Enquanto a Rússia dependia de laços históricos, presença militar e influência energética para sustentar seu poder, a China está se consolidando através de investimentos, infraestrutura e um planejamento paciente. No atual estado de guerra da Rússia, esse contraste se torna um peso insustentável. Cada setor onde Moscou uma vez teve competição, como metais,
energia e infraestrutura regional, agora se inclina cada vez mais em direção a Beijing. É como assistir a um jogo de damas contra um mestre do xadrez, enquanto se está sentado em uma mesa instável. As consequências globais disso são brutais. A capacidade da Rússia de se afirmar no cenário mundial está em risco, e a nova ordem emerge, com a China se consolidando. Essa batalha de hegemonias redefinirá o futuro e trará desafios imensos para Moscou. Qual será o destino da Rússia em meio a essa reconfiguração de poder? A luta pela influência está apenas começando, e a pressão sobre o Kremlin só tende a aumentar. Como o país lidará com essa nova realidade? Recentemente, a China fez um movimento que pode ter arrasado a economia já debilitada da Rússia. Pode parecer exagero, mas o desaparecimento discreto de subsídios essenciais de Pequim está causando impactos devastadores no comércio exterior da Rússia. Esses subsídios sustentaram o mercado de exportação da Rússia, mas agora as consequências estão se revelando. Em setembro, a China decidiu abolir os subsídios não oficiais que beneficiavam as empresas estatais russas que importavam cobre e níquel. Esses incentivos operavam como rebates, permitindo que as empresas chinesas comprassem metal russo a preços mais baixos. Era um arranjo vantajoso. A Rússia mantinha sua indústria metalúrgica viva, enquanto a China garantia matéria-prima barata. Com o fim desse apoio, a indústria metálica da Rússia enfrenta um colapso iminente. Sem os subsídios, os metais russos tornaram-se caros e menos atraentes. Compradores chineses já estão voltando os olhos para fornecedores no Sudeste Asiático, África e América Latina, onde encontram preços mais baixos e menos riscos políticos. Essa mudança deixa a Rússia presa em um ciclo de preços excessivos e demanda decrescente. Além disso, a situação na Rússia não só envolve questões comerciais, mas também abala os alicerces do seu plano de sobrevivência econômica. O governo russo desfrutava de renda proveniente das exportações, que financiavam operações militares e serviços públicos. Agora, com os preços dos metais despencando e a demanda encolhendo, os recursos escassos estão levando a um aperto orçamentário e a um aumento da inflação. O povo russo enfrenta um aumento no custo de vida, enquanto os salários permanecem estagnados. Enquanto isso, a China, ao se afastar, posiciona-se para dominar os mercados que a Rússia costumava controlar. Sem anúncios dramáticos, Pequim maximiza sua influência ao deixar Moscou à mercê de uma economia fragilizada. Este cenário não é apenas uma crise econômica, é um golpe devastador para a imagem de força que Vladimir Putin cultivou ao longo de 2 décadas. Com a redução das receitas, cada vez mais cidadãos russos arcarão com as consequências. Preços nos supermercados já estão subindo, enquanto a oferta de produtos importados diminui. Os russos agora se veem dependentes de mercados menores e mais caros. O colapso dos subsídios significa que fábricas estão desacelerando e empregos vão se perdendo. Tudo isso se transforma em um ciclo de aperto que se intensifica mês após mês. O governo provavelmente responderá, como sempre faz, imprimindo dinheiro e aumentando impostos, mas pode não haver como escapar das consequências cada vez mais severas que se aproximam. Arguable. Stability. O impacto é nítido sem uma única manchete. A China ganha influência enquanto a Rússia perde poder. Para o Kremlin, a situação transcende os desafios econômicos, é um desastre político que atinge a imagem que Vladimir Putin construiu ao longo de 2 décadas. O governo russo sempre se destacou por projetar força. Cada discurso, cada manchete e cada reunião televisionada são desenhados para transmitir controle. Porém, quando um parceiro estrangeiro como a China se afasta silenciosamente, essa ilusão começa a ruir. Nenhuma cobertura midiática estatal pode ocultar que, com a queda das receitas, alguém na Rússia pagará o preço, e esse alguém geralmente é um cidadão comum. Os preços já estão subindo nos supermercados. Produtos importados tornam-se mais escassos. Suprimentos básicos, que antes vinham da Europa, agora chegam de mercados menores e mais caros. A desvalorização do rublo significa que cada item importado custa mais, enquanto os salários não acompanham. Com o desaparecimento dos subsídios nas exportações, as fábricas desaceleram, resultando em demissões. Isso cria um ciclo que se aperta mês a mês. O governo russo provavelmente responderá como sempre faz, imprimindo dinheiro e aumentando impostos. Isso pode preencher buracos no curto prazo, mas gera um caos ainda maior depois. A inflação subirá novamente,
forçando o Banco Central a elevar as taxas de juros. Empréstimos ficarão mais caros, pequenos negócios sofrerão, e o investimento diminuirá. É um padrão familiar na Rússia, reparar um vazamento e ver 3 novos surgirem. Enquanto isso, a classe política fingirá que tudo está bem. A televisão estatal destacará novos negócios com países como Índia, Irã ou Turquia, dando a impressão de que o comércio está bombando. No entanto, eles não mencionam que esses acordos costumam ser pequenos ou simbólicos. Nenhum deles pode substituir o volume de comércio que a China representava. Pequim era o âncora, e agora o navio está à deriva. O que acontecerá a seguir na Rússia é previsível. O governo tentará sustentar a indústria de metais por meio de subsídios internos, despejando mais dinheiro em empresas que já lutam para encontrar compradores. Parte desses recursos se perderá em corrupção, enquanto o restante mal cobrirá salários ou manutenção, mantendo um navio naufragante à tona, utilizando uma colher para retirar a água. Ao mesmo tempo, as economias locais que dependem da produção de metais sofrerão ainda mais. Cidades como Norilsk e Chelyabinsk, concentradas em fundição e mineração, verão suas atividades reduzirem. Com a queda da produção, lojas fecham, escolas perdem financiamento e os jovens trabalhadores buscam melhores oportunidades. Essa migração de cérebros já começou, e a decisão da China apenas acelerará essa tendência. É possível apostar que investidores internacionais estão observando tudo isso de perto. Mesmo países amigáveis à Rússia, como a Índia ou a Arábia Saudita, percebem os sinais de alerta. Sabe-se que fazer negócios com Moscou acarreta riscos financeiros crescentes. Se Pequim, o parceiro mais pragmático que a Rússia possui, começa a cortar laços, que confiança os outros podem ter? Cada investidor entende que a estabilidade é mais importante do que o sentimento. Neste momento, a Rússia parece instável. Não me entenda mal. Todo esse caos não significa que a Rússia irá desaparecer. Ela continuará a negociar, produzir e sobreviver, mas sob uma pressão crescente, vendendo seus recursos a preços cada vez mais baixos, apenas para se manter à tona. É uma erosão lenta, em vez de um colapso repentino, e isso é o que torna tudo devastador. O timing de Pequim foi perfeito. Esperou até que a Rússia estivesse totalmente dependente, então reduziu o suporte de forma a causar dor, sem gerar um caos imediato. Essa é uma estratégia clássica chinesa, agir com cautela, controlar os resultados e deixar o outro lado perceber tarde demais que o equilíbrio de poder mudou. A Rússia, outrora orgulhosa pela sua autossuficiência, agora descobre que até as nações poderosas podem se tornar clientes quando apostam demais em um único amigo. Você já imaginou uma potência econômica desabando aos poucos, como um barco furado em alto mar, com ondas esmagadoras e o som distante de alarmes soando no vazio? A recente decisão da China pode ter selado o destino da economia fraca da Rússia, deixando Vladimir Putin isolado e sem escapatórias. Prepare-se para descobrir como subsídios secretos evaporaram, mercados frios em ruína e uma nação inteira enfrentando um aperto sufocante. Vamos mergulhar nessa tempestade econômica, onde a traição silenciosa da China ecoa mais alta que gritos de desespero. Como vimos na parte anterior, o fim dos subsídios chineses deixou a indústria russa de metais cambaleante, com fábricas desacelerando e empregos sumindo em uma espiral viciosa. Anúncios artificiais de prosperidade disfarçam a realidade caótica, mas o que vem a seguir é ainda mais corrosivo. Você já parou para pensar como um governo imprime dinheiro como se fosse confetes, apenas para ver a inflação devorar tudo em seu caminho? É nisso que estamos prestes a explorar, um labirinto de decisões ruins que amplificam crises já profundas. Imagine o cheiro acre de dinheiro fresco saindo das impressoras, um som agudo e incessante que lembra o bater de tambores em uma festa fúnebre. Mas esse remendo rápido para buracos orçamentários sempre abre brechas maiores, como rachaduras em uma represa prestes a romper. A inflação sobe novamente, empurrando o Banco Central a aumentar taxas de juros, tornando empréstimos caros demais para tocarem. Pequenas empresas sufocam sob essa pressão, feita de mãos geladas apertando goleiras invisíveis. Enquanto investimentos secam como poeira em um deserto árido. É um padrão familiar na Rússia, tape um furo e veja 3 novos sangrando. O ar fica pesado com frustração, cheiro de medo nos corredores de escritórios vazios. Enquanto isso, a elite política finge que tudo está sob controle.
A televisão estatal grita novos acordos com países como Índia, Irã ou Turquia, pintando um quadro de comércio explosivo. Mas o que eles omitem é cruel. Esses pactos são frágeis figuras retóricas, incapazes de substituir o volume colossal que a China oferecia. Pequim era a âncora, agora o navio às cegas flutua em águas turbulentas. Você consegue sentir a humilhação da Rússia, exposta assim, enquanto aliados distantes riem baixinho? Na sequência das tentativas fracassadas de mascarar o declínio, o governo russo agora tenta salvar a indústria de metais com subsídios internos, despejando dinheiro em empresas agonizantes. É como tentar salvar um barco afundando com uma colher de água, onde o dinheiro evapora em corrupção ou mal mantém salários, deixando um gosto amargo de derrota nos lábios dos trabalhadores. Áreas dependentes dessa indústria sofrem o pior golpe. Cidades como Norilsk, Magnitogorsk e Chelyabinsk, com suas fábricas de fundição e mineração, veem lojas fecharem portas com estrondos finais. Escolas ficam sem financiamento, jovens talentosos fogem para o exterior em busca de ar fresco, acelerando um êxodo cerebral que já pinga sangue. Imagine o toque frio do abandono nas ruas desertas, sem o zumbido das máquinas. Investidores internacionais observam atenciosamente, vendo sinais de alerta piscando como luzes neon em uma noite escura. Mesmo países simpáticos à Rússia, como Índia ou Arábia Saudita, percebem o risco crescente. Se Pequim, o parceiro mais pragmático, afrouxa os laços, que confiança resta? Estabilidade importa mais que simpatia, e a Rússia hoje cheira a instabilidade pura. Prepare-se para o choque. O que acontece quando aliados abandonam o jogo, e a nação fica sola contra o mundo? A reviravolta virá quando revelarmos como essa erosão lenta se transforma em uma crise global, humilhando os sonhos de grandeza russa. De fato, a erosão econômica não para aí, ela se alastra como fumaça sufocante em um cômodo fechado, forçando uma batalha interna onde nenhum vencedor emerge. Apesar do caos, a Rússia não desaparecerá da noite para o dia, ela continuará negociando, produzindo e sobrevivendo, mesmo sob pesos cada vez maiores. Recursos serão vendidos por preços cada vez menores, apenas para manter a flutuação, em uma dança humilhante de concessões. É uma desgaste gradual, não um colapso súbito, ecoando com o choro distante de fábricas silenciosas. Mas e se as repercussões globais forem o golpe fatal, rearrumando mercados inteiros e deixando a Rússia como uma marionete quebrada? Vamos desvendar essa trama de tensão internacional, onde lealdades evaporam e o orgulho amarga na garganta. Você já se perguntou quanto tempo Putin aguenta essa exposição, enquanto sombras chinesas projetam dúvidas sobre seu trono? O cliffhanger chega quando exploramos o abraço frio de novos parceiros e o medo de que alianças antigas sejam fantasmas no passado. Nos últimos tempos, a relação entre a China e a Rússia tem passado por mudanças profundas, visíveis e alarmantes. No começo deste ano, a China começou a se afastar de forma discreta, mas decisiva, do que antes parecia um relacionamento inquebrável. Assistas a um panorama de como essa dinâmica está afetando a economia russa. Neste vídeo, vamos explorar como a China deu um passo atrás, o que isso significa para a Rússia e quais as consequências para toda a economia global. Recentemente, surgiram novos dados que revelam a queda nas exportações entre os dois países. Em agosto, ficou claro que as exportações chinesas para a Rússia haviam despencado em mais de 16%. Ao mesmo tempo, as exportações russas para a China caíram cerca de 18%. Esses números, de uma relação que antes era considerada sólida, representam um rompimento significativo. Apenas 2 anos atrás, a Rússia estava vendendo petróleo à China em volumes recordes, enquanto os mercados russos se enchiam de produtos chineses. Agora, essa fase de lua de mel parece ter chegado ao fim, e o impulso econômico que unia os dois países está se esvaindo. Mas o que causou essa mudança repentina? A resposta é simples: a China já obteve o que queria. Nos primeiros anos da guerra na Ucrânia, a China explorou habilmente a vulnerabilidade da Rússia. Abasteceu suas reservas estratégicas com petróleo e gás, acumulou carvão a preços baixos e comprou metais industriais a preços de liquidação. Ao mesmo tempo, expandiu sua participação no mercado russo com carros, eletrônicos e maquinaria que as empresas ocidentais haviam abandonado. Por um tempo, ambas as partes lucraram. Mas após rechear seus tanques de armazenamento e garantir novos acordos energéticos com os estados do Golfo, a necessidade da China por suprimentos russos despencou.
E quando a China não precisa mais de algo, não continua comprando apenas por bondade. A lealdade da China é estratégica, não emocional. Se você pensar bem, a economia russa está agora em uma encruzilhada, dependendo cada vez mais da demanda chinesa para sobreviver. No entanto, a China pode facilmente confiar em fornecedores alternativos. Isso mudou o jogo, deixando a Rússia em uma posição vulnerável, e o contexto é ainda mais alarmante. A economia russa está colapsando sob a pressão de sanções e uma guerra que consome seus recursos. O que acontecerá a seguir? A resposta para essa pergunta pode determinar o futuro da Rússia e do equilíbrio de poder global.